Desliga, por favor. Então, vamos lá. Eu comecei aqui nesse slide que eu acho que foi onde nós paramos na outra aula. Né? Texto é uma unidade linguística concreta percebida pela audição ou pela visão, que tem unidade de sentido e intencionalidade comunicativa. O texto, então, é tudo aquilo que eu falo ou tudo aquilo que eu escrevo, ou tudo aquilo que eu penso. Eu penso em formato de texto, certo? Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve é texto. Por isso que ele diz, pode ser uma unidade percebida pela audição, porque quando eu falo, você me ouve, então é percebida pela audição, ou como está aí no slide escrito, você tem que ter a visão. Então, é uma unidade de sentido. O que é uma unidade de sentido? Eu preciso fazer com que esse texto tenha coerência e tenha coesão. Quando vocês forem fazer o resumo lá, por exemplo, é um texto que vocês vão ter que fazer. Então, o resumo, que é parte do trabalho que vocês vão fazer sobre Fortaleza Digital, é um texto. Aí, suponhamos que vocês resolvam fazer cada uma parte, dividiram lá em 4, para fazer esse resumo. Quando vocês recolherem as partes e formarem um resumo, vocês vão ter que dar uma lida em tudo para saber se aquele texto vai fazer sentido. Se o texto não saiu igual um Frankenstein. O que é um Frankenstein? Cada pedaço de um corpo, de um jeito, de um tamanho. Porque o texto ele precisa ter sentido. O sentido vem pela coerência e pela coesão. A coerência é a unidade que você vai, que o texto vai fazer realmente a ligação das ideias. Por exemplo, vem lá o Álvaro e diz que hoje foi um dia muito quente. Por isso ele resolveu sair e comprar um ar-condicionado para o quarto dele. Aí no parágrafo seguinte, a Caroline acrescenta, né, no mesmo texto, como choveu demais, inclusive geou na cidade de Goiânia, nós estamos morrendo de frio porque abril tem sido um mês atípico esse ano. Viram que a ideia não combina? O Álvaro disse, primeiramente, que fazia tanto calor que ele teve que comprar um ar-condicionado. Na sequência do texto, a Caroline disse que geou em Goiânia. Fez calor ou geou? Porque as duas ideias, nesse contexto, desse jeito, não combinam. Porque foi no mesmo dia, que dia louco que é esse? Que tem geada e tem calor intenso ao mesmo tempo. Então, isso é falta de coerência. Significa dizer que a pessoa não teve uma ideia retilínea, uma ideia linear. A ideia oscilou, a ideia meio que ficou meio que capenga, né? Vamos usar a palavra aqui, uma variante. Então, ficou meio que estranho o texto por conta disso. E quando eu falo de coesão, a coesão é a forma de ligar o texto. Quando vocês fizeram lá ensino médio, a professora que ensinou para vocês a fazer redação, ela disse, olha, a gente precisa usar umas palavras para poder conectar o texto. Então, a gente precisa usar embora, mas também, contudo, todavia, que são palavras que vão fazer a colinha do texto. Isso é coesão. Então, o texto precisa ter coerência e o texto precisa ter coesão. As duas coisas formam essa unidade de sentido. Se ele tiver só uma ou só outra, ele vai ficar um texto mais ou menos, certo? Ele não vai ficar um bom texto. Para que isso? Para que o meu receptor, para que a pessoa que vai ler, a pessoa que vai me ouvir, entenda a minha intenção comunicativa. Ultimamente tem sido muito difícil a gente entender essas intenções comunicativas, porque as pessoas parecem que enlouqueceram de uma época para cá. Mas, enfim, a gente precisa, para interpretar um texto, porque lá na prova tem interpretação de texto, certo? Então, já vão conscientes desse fato, vocês vão ter que interpretar texto. Você precisa saber essa intenção comunicativa. Você precisa entender a ideia que o autor trouxe e precisa entender como que essa ideia se realiza no contexto em que o texto está inserido, tá? Então, essa é a intencionalidade comunicativa.
todo mundo tem uma intenção ao dizer alguma coisa. Eu posso ter a intenção de persuadir alguém, eu posso ter a intenção de magoar alguém, eu posso ter a intenção de simplesmente dizer alguma coisa. Então, eu sei como fazer isso a partir daquilo que eu falo. Então, essa é a minha intenção comunicativa. Sendo assim, nós temos a textualidade, que é o texto comunidade de sentido, que eu já falei para vocês, e o texto que pressupõe uma organização interna específica, como a sequência das partes e a relação existente entre as ideias e as palavras. A sequência das partes é a coerência e a relação entre as ideias é a coesão. Então, isso forma a textualidade. Se o texto não apresentar essa textualidade, significa dizer que não é um bom texto. Pode ser que esse texto seja mal interpretado, pode ser que esse texto não atinja os objetivos pelos quais ele foi criado. Entendido isso? Sim. Então, no contexto discursivo, nós temos os papéis sociais que os interlocutores desempenham. Os papéis sociais são os papéis realmente de fazer com que esses dois, o receptor e o emissor, que eles consigam se entender. Então, são os papéis que nós representamos na sociedade, e esse papel tem a ver com aquilo que eu posso e que eu não posso fazer e dizer. Então, nem sempre eu posso dizer o que eu quero por questões dessa colocação do meu papel nessa sociedade. Então, tem aquilo que eu devo dizer e tem aquilo que eu nunca devo dizer. Então, são os papéis sociais que vão delimitar isso. E aí existe uma hierarquia nesses papéis sociais que vão permitir que eu diga de uma forma ou de outra. Dizer, eu posso dizer qualquer coisa, mas aí eu tenho que entender como que eu vou dizer. Então, eu quero brigar com o Álvaro, mas eu não preciso brigar com o Álvaro e sair dando voadeira, certo? Eu posso brigar com o Álvaro na classe. Dar uns tapas com luva de pelica, não é assim? Vamos voltar aqui. Voadeira não é voadeira. É o quê? É voadora. Voadeira é a embarcação que a gente usa para ir nas aldeias lá no Pará. Ah, é? Voadeira, sim. Meu Deus. É voadora. Eu vou te dar uma voadora, Álvaro, se você não se comportar. E a Alan também. Assim, professora. Voadeira. Pois é. Então, a gente tem Foi bem convincente, Carol. E formas de dizer as coisas e de fazer as coisas dependendo do papel social. Então, eu posso brigar até com o Álvaro, mas para isso lá usar essa tal dessa luva de pelica. Ou seja, na classe, na educação, eu posso acabar com a pessoa, não é? Não preciso xingar, não preciso usar palavrão, não preciso nada disso. Eu posso usar uma outra forma. Por quê? Por conta desse papel social. A intenção do locutor. A intenção do locutor é sempre fazer com que o receptor ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Então, a minha intenção é fazer com que vocês entendam o que eu estou falando e que vocês estudem para N1. Essa é a intenção. Para isso, então, eu estou dizendo, gente, nós vamos fazer uma revisão. Gente, na prova tem interpretação de texto. Para vocês se atentarem para alguns fatos do que eu vou dizendo para vocês durante as aulas. Então, todo mundo tem uma intenção ao dizer alguma coisa, gente. Não existe falta de intenção. Não, eu disse isso porque eu sou um anjo. Não, você não é um anjo, não. Você disse porque você quis dizer, porque você tinha uma intenção ao dizer, certo? Então, o conhecimento de mundo do interlocutor, no caso, não percebe a intenção do locutor. Isso pode acontecer. Pode acontecer no sentido de que cada um de nós temos um conhecimento singular do mundo. Singular significa próprio. Eu não tenho o mesmo conhecimento que nenhum de vocês tem o conhecimento um do outro e assim sucessivamente. Então, não existe conhecimento de mundo igual.
cada um viveu uma realidade, cada um leu livros diferentes, cada um participou da escola de forma diferente, cada um viveu vidas diferentes, estados diferentes, então não tem possibilidade de a gente ter o mesmo conhecimento de mundo. Apesar disso, apesar de eu não ter o mesmo conhecimento de mundo, para que eu fale e você me entenda, é preciso que eu fale num sentido de que eu alcance possivelmente esse seu conhecimento de mundo. Eu não sei qual é, mas eu imagino por algumas coisas que vão fazer com que vocês se assemelhem. Por exemplo, enquanto professora, eu não tenho que dar uma aula em que eu entenda essa aula. Eu tenho que dar uma aula que seja verticalizada para alunos do primeiro período de enfermagem. Então, é para esse público, ou seja, eu tenho que falar numa linguagem que seja facilitada para que vocês me entendam, porque eu não sei o quanto de língua portuguesa vocês conhecem. Vai terminar o tempo daqui um pouquinho. Então, eu não sei o quanto de língua portuguesa cada um de vocês conhece, isso no que se refere à escola, certo? Porque conhecer língua portuguesa, eu sei que todo mundo conhece tudo da língua portuguesa. Porque vocês vivem, então vocês conhecem. Mas com relação à escrita, à escola, porque essa é a minha função, eu preciso adequar a minha linguagem para alcançar aquilo que você possivelmente sabe. Pelo menos o mínimo que você sabe. Se eu estiver falando e por acaso a turma do primeiro período de enfermagem disser assim, essa mulher fala, eu não entendo nada que ela fala. Isso significa dizer que a minha mensagem não está chegando. Significa dizer que você precisa dizer para mim, porque eu só vou saber se vocês disserem. Não tem outra forma também. Vocês precisam me dizer, professora, a gente não está entendendo. A gente não entende isso aqui, ó. Porque aí eu preciso repetir, e eu preciso repetir com outras palavras, de um outro jeito, com outros exemplos, para que você possa entender. Então, só assim que eu alcanço, possivelmente, isso assim, ó, no nível da hipótese, esse mundo particular que é seu, certo? Por isso que é possível fazer correção da interpretação de texto. Porque se a gente pensar, então, que cada um de nós tem um nível de leitura, cada um de nós tem um conhecimento de mundo próprio, significa dizer que cada um de nós vai ler esse texto de uma forma. Então, eu não preciso pensar que vocês vão assistir tal filme e vão entender as mesmas coisas que eu entendi, porque isso não é verdadeiro. Mas, é como eu disse para vocês, como que eu vou fazer para poder entender essa interpretação de texto? Nós vamos pelo viés do texto, certo? Nós vamos pelo que está escrito no texto, pelo que eu posso entender e comprovar com o texto. É assim que a gente vai encontrar um caminho que seja igual para todos nós. Entendido isso, pessoas? Perguntas? Não? E as circunstâncias históricas ou sociais em que se dá a comunicação. Isso é importante? Muito importante. Vamos pensar, por exemplo, nas nossas mães ou avós que viveram lá na década de 60. Na década de 60, eu tinha uma máquina de lavar e secar? Tinha, pô? Não. Como é que era na década de 60 que esse povo lavava essa roupa? Na tábua, Na lá mão. no prédio, lá no meio do sol quente. Batendo tanque. No tanque, nos batedores que tinham feito de madeira, não é? Uma tábua É de isso que eu quis dizer, madeira, professora. né? Esfregava com a escova, colocava E- coarar no lugar onde tinha grama para não sujar, estendia essa roupa ensaboada lá, esperava o sol agir naquele sabão e branquear essa roupa. Professora, a minha mãe conta quando ela não conseguia limpar a roupa com a escova na lavada, a minha tia limpava nas costas dela, a minha tia mais velha.
Meu Deus. O povo de antigamente era muito cruel. Isso. Então, tinha um negócio de ferver a roupa, tinha uma história lá de colocar um anil nas roupas mais brancas para poder dar uma ideia de brancura maior, né? Ferver, eu faço isso até hoje, professora. Pois é, hoje as pessoas, Sal assim, grosso. praticamente ninguém faz isso mais. As pessoas colocam essa roupa lá dentro da máquina, essa máquina lava a roupa do jeito que ela quiser lavar, aí essa roupa vai sair de lá, eu vou ter um varal de chão, que é para nem levantar o braço para não ter canseira, né? Para estender em arame. Tem um varal de chão, ou essa roupa já sai de lá seca. Que trabalho que eu tenho? Nem. Mas nem. Professora, mas muita gente aqui, eu não sei se as outras pessoas, mas eu ainda carrego muitas raízes antigas da roça. Por exemplo, eu fico caçando na beiradinha da janela, que eu moro em apartamento. Um sol para poder passar sabão de soda. Você sabe o que é sabão de soda? O sabão de álcool? que a gente chama aqui. Isso. A minha comadre, madre da minha filha, faz lá no Pará, manda para mim. Aí eu fui caçando, passando na roupa, caçando um solzinho da minha filha para poder pôr. Jesus. Trabalhoso. Faço isso não. Eu sou dessas que sai pra rua, deixa a roupa lavando, aí que eu chego, eu pego essa roupa e estendo no varal de chão. Mas eu vou aprender com a faculdade agora. Eu não tenho arame. Se eu tivesse arame, eu estenderia no arame. Mas eu moro em apartamento, então tem que ser varal de chão para secar. A faculdade agora vai me obrigar a aprender a fazer assim. Então, as coisas mudam de acordo com o tempo. Nós estamos dando aqui um exemplo de vida. Isso muda as coisas? Muda. Muda a visão das pessoas, muda tudo na vida das pessoas. Então, o fato de aquelas mulheres lavarem roupa, batendo no batedor, carregando a lata de água, puxando a água com a carretilha, isso modifica? Ou lavando essa roupa lá no córrego, né, que aí esfregava em cima das pedras. Isso implica em alguma coisa? Implica, mudou a vida dessas pessoas. Então, essas pessoas que tinham esse labor todo, essa labuta para lavar essa roupa, davam mais valor a essa roupa, eram pessoas que tinham melhor condição física, porque eu sou uma pessoa sedentária e coloco a roupa lá, que essa roupa sai de lá praticamente seca. Eu não faço nada para essa roupa sair de lá limpa, certo? Sujo quantas roupas eu achar que tem que sujar, porque eu não vou lavar mesmo. Não vou ter de sabor nenhum. Isso tudo implica, então, na forma como as pessoas pensam. Se fosse pra gente, vamos pensar nas questões sociais. Professora, e com isso os valores vão mudando, né? Vão mudando os valores. Vamos pensar nas questões sociais, que entram os valores. Se eu tivesse hoje, por exemplo, de lavar essa roupa desse jeito, porque isso aí, gente, demora horas para pôr essa roupa quarar, para pôr essa roupa de molho de um dia para o outro, para enxaguar não sei quantas águas, para colocar um álcool no meio dessa água para poder não sei o que faz com esse álcool. Então, se fosse para eu fazer isso hoje, eu ia ter que escolher entre trabalhar fora e lavar essa roupa. Porque como é que eu ia fazer? Porque eu deixo a roupa lavando e vou para a faculdade, dar aula. Então, eu ia ter que parar de dar aula em algum momento, em algum período da vida, porque eu dou aula nos 3 períodos, para poder lavar essa roupa, ou então deixar de dormir para lavar essa roupa. Ou ia juntar demais e deixar final de semana. Alguma coisa ia ter que ser sacrificada. Então, hoje, nós temos uma vida que é outra, diferente. Aquelas mulheres daquele momento, o que elas tinham para fazer? Essa roupa para lavar. As vasilhas que elas areavam para colocar lá na prateleira, não é? Fazer a comida, era isso. O serviço era esse. Tinham mulheres que trabalhavam fora. Quando trabalhavam fora, elas tinham pessoas para poder fazer esse serviço. Ou, quando trabalhavam fora, elas faziam o mesmo serviço. Eram domésticas e faziam o mesmo serviço e arrumavam um outro momento para fazer na casa delas. Então, a vida muda, os valores mudam, a língua muda juntinha, gente. Então, a história de vida que você tem para contar hoje não é a história que a sua mãe tem para contar nunca. Por quê? Porque mudou.
porque as coisas mudaram, circunstâncias históricas mudaram, mudou o fato de haver no momento aí uma quebra nessas questões de que a mulher é obrigada a lavar essa roupa. Hoje o homem pode muito bem pegar essa roupa e lavar, ele pode fazer uma comida, naquela época não. Né? Como diz o povo aí na rua, quebrava a mão, né? Assim. Então, se o homem pegasse uma panela, nossa senhora, ou era um evento, né? Que poderia ser aplaudido, ou então era assim, gente, não pode de jeito nenhum, não pode. Então, essas questões vão mudando e vão mudando a língua e vão mudando as circunstâncias históricas. Todas as vezes que eu conto uma história para alguém, essa história está num contexto referente, lembram? Está inserida num contexto histórico, num contexto social que vai se dar essa comunicação. Então, qual é o contexto daquele momento? O que as pessoas faziam? Como as pessoas agiam? Como as pessoas pensavam?